Ryu acorda e se encontra em um reino de nuvens, com um anjo em sua frente. Primeiro, o anjo informa que ele morreu recentemente, mas também diz que Ryu irá para a vida após a morte. Resumindo, aquele maldito caminhão pegou mais um, então agora Michael tem que enviar Ryu para outro mundo para que ele possa começar uma nova vida. Pelas informações que Michael tem, Ryu não vai receber nenhuma missão ou tarefa especial para cumprir no novo mundo, então ele é livre para fazer o que quiser. Ryu diz que gostaria de viver uma vida lenta e relaxante, e Michael concorda com isso. Mas primeiro, ele precisa dar a Ryu uma visão geral básica do mundo em que ele vai reencarnar. É um mundo mágico chamado Fai, e cerca de 20% da população pode lançar feitiços com seus elementos naturais. Dito isso, o elemento com o qual Ryu é mais compatível é a água, e como ele pediu uma vida lenta e relaxante, Michael tomou a liberdade de montar uma pequena casa com um kit inicial e uma barreira ao redor para manter os monstros afastados. Como parte do seu pacote inicial, Michael também preparou uma casa de gelo com 2 meses de comida e armazenamento, para que Ryu não precise se preocupar com fome por um tempo. Ele também conseguiu um livro com descrições detalhadas de todos os monstros que Ryu pode encontrar na área. Isso vai ser útil quando Ryu eventualmente encontrar as feras da floresta, mas por agora ele quer experimentar sua nova magia. Ele sai e grita a invocação, bola de água, fazendo uma esfera de água aparecer em sua mão. Então, a magia parece muito mais fácil do que ele esperava, mas ele também pode fazê-la apenas pensando em uma bola de água, então a invocação não é realmente necessária. Agora que ele sabe que pode usar magia, ele vai direto para a casa de banho e começa a encher a banheira com água. Mas logo percebe que só sabe fazer água morna. Não há como ele aproveitar um banho que não seja quente, então ele sai e imediatamente começa a fazer uma fogueira para aquecer a água. Mas infelizmente, ele não faz ideia de como começar um fogo assim. Ele eventualmente desiste e se deita de costas, mas então olha para o sol e isso lhe dá uma boa ideia. Ryu pega uma bacia e a enche com água. Depois, ele tenta se concentrar para comprimir a água enquanto remove o calor. Eventualmente, o gelo começa a se formar, e depois de um pouco mais de prática, ele consegue moldar o gelo em uma lupa para usar o sol e acender uma fogueira. Ele então usa essa fogueira para aquecer um bom banho, então, ao final do primeiro dia, ele pode finalmente relaxar. Com o que aprendeu ao criar o gelo, ele deve ser capaz de criar água quente por conta própria, se apenas adicionar calor à água. Então ele terá que começar a praticar isso em breve. Na manhã seguinte, Ryu está tomando café da manhã quando começa a pensar sobre seu futuro. Michael só lhe deu comida para 2 meses, então ele vai ter que caçar eventualmente para reabastecer seu estoque. No entanto, ele tem certeza de que uma única faca não será suficiente para lidar com os monstros na floresta, então decide começar a treinar sua magia ofensiva. A primeira coisa que ele faz é tentar lançar uma bola de água em uma árvore, e funciona exatamente como ele esperava. Mas uma pequena bola de água provavelmente não será muito útil em combate. No entanto, ele conhece uma maneira de tornar o impacto da água mais forte. Então ele forma outra bola de água, mas desta vez concentra toda a água em um único ponto para aumentar a pressão. É uma ótima ideia em teoria, mas ele ainda não tem habilidade suficiente para colocar muita força por trás disso. Então seu jato de água é equivalente a uma pistola de água agora. Ryu se lembra de algo que Michael lhe disse antes de reencarnar. Magia é tudo sobre imaginação, então ele precisa ter uma imagem clara do que está tentando e continuar trabalhando nisso até melhorar. Após alguns dias de prática constante, os jatos de água de Ryu estão começando a ficar decentes, mas ainda não são fortes o suficiente para matar um monstro. Além disso, Ryu também conseguiu dominar a criação de água quente, então agora ele pode tomar banhos mornos quando quiser, embora ainda precise trabalhar no controle de temperatura. Na manhã seguinte, ele quer começar a trabalhar em sua magia de gelo novamente, então ele sai e tenta criar gelo do nada desta vez. Leva muito esforço, mas ele eventualmente consegue invocar gelo do nada, mesmo que tenha levado de 3 a 4 dias úteis para se formar e ele não consiga lançá-lo tão facilmente quanto a água. Até agora, o treinamento de combate não tem ido muito bem, já que nenhum dos feitiços que ele criou foi eficaz. Mas, nas próximas horas, Ryu continua praticando o máximo que pode, até que eventualmente desaba no chão de exaustão de mana. Ele decide encerrar o dia por enquanto, mas na manhã seguinte, assim que sua mana se recupera, ele começa a praticar novamente. Isso se torna a rotina diária de Ryu pelas próximas semanas, e após todo o seu treinamento, ele agora consegue formar gelo instantaneamente, então é um ataque viável agora. Com seu novo arsenal de feitiços de ataque finalmente completo e seu suprimento de comida acabando, Ryu sai para a floresta pela primeira vez para começar sua caça. Ele imediatamente avista um par de pegadas de animais, então a segue até chegar a um rio próximo. Enquanto está lá, ele consegue encontrar um pouco de pederneira à beira do rio, e pode usá-la para acender fogueiras batendo-a contra a borda de sua espada. Enquanto está aqui, ele também planeja coletar algumas ervas de desintoxicação caso precise delas algum dia. Mas de repente ele ouve um som de rosnado grave vindo de trás dele. Quando se vira, encontra um javali menor olhando fixamente para ele e fica completamente paralisado. O javali começa a investir contra Ryu, mas essa é a primeira vez que ele tem que lutar pela sua vida, então ele está tendo dificuldade em pensar no que fazer. Assim que o javali está prestes a atingi-lo, ele consegue sair do transe e pula para o lado para evitar ser atropelado, mas não parece que o javali tenha terminado com ele ainda.
Felizmente, Ryu finalmente recuperou a compostura, então, enquanto o javali corre em sua direção, ele cria uma pista de gelo para fazê-lo escorregar e, em seguida, forma vários picos de gelo bem no caminho do javali, levando à sua morte imediata e brutal. Depois de processar a carne do javali, Ryu dá uma olhada no livro de monstros para ler sobre ele, e aparentemente o javali menor é o monstro mais fraco que você pode encontrar naquela floresta. O livro todo é feito para ser um guia para iniciantes, então a maioria dos monstros nele são bem básicos. Mas há 2 páginas extras no final do livro que parecem importantes. Uma página fala sobre dragões e como eles são criaturas poderosas o suficiente para destruir cidades inteiras sozinhas. O livro recomenda fugir imediatamente se ele encontrar um, porque não teria chance de derrotá-lo. Embora provavelmente não conseguiria escapar correndo também, então seria melhor implorar por misericórdia. Há também uma página aqui falando sobre algo chamado demônio, mas não há muita informação sobre isso. Então, tudo o que o livro diz é que se você encontrar um, está condenado. No dia seguinte, Ryu sai para caçar novamente, mas enquanto ele não estava prestando atenção, é subitamente atacado de cima por um falcão assassino gigante. O falcão é capaz de usar magia de vento para cortar suas presas, então Ryu é forçado a correr enquanto cria escudos de gelo para bloquear o vento cortante. Ele sabe como é difícil lidar com falcões, então prefere não lutar, mas não há como ele conseguir fugir. Então sua única opção agora é revidar. Ele levanta a mão e começa a lançar seus jatos de água, mas o falcão consegue desviar do ataque e mergulha com magia de vento para atacar Ryu. No entanto, Ryu reage a tempo de criar um escudo de gelo, cortando o falcão no olho e fazendo-o bater de cabeça no chão. Alguns momentos depois, o falcão recupera a consciência, embora seu olho tenha sido permanentemente danificado, então ele voa para o ar para se retirar, mas antes de partir, ele dá uma última olhada em Ryu para memorizar seu rosto, porque agora o falcão tem uma rixa pessoal com ele. Ryu está aliviado por ter conseguido sobreviver, mas isso realmente não era o que ele esperava que sua nova vida relaxante se tornasse. Enquanto Ryu estava sendo perseguido pelo falcão, ele correu tanto que acabou se perdendo na floresta até tarde da noite, e enquanto tentava encontrar o caminho de volta para casa, ele se depara com um lago brilhante com um Dullahan no meio, e parece que ele o avistou. Com o passar do tempo, Ryu continua seu treinamento, e agora ele é capaz de caçar e preservar comida para si mesmo com relativa facilidade. Sua magia de água também ficou muito mais forte, permitindo-lhe criar lâminas de gelo afiadas e derrubá-las com grande força instantaneamente. Seu jato de água também se tornou forte o suficiente para cortar rocha sólida com facilidade, então sua habilidade de combate está bem boa agora. Mas magia de gelo não é o único treinamento que ele tem feito ultimamente. Desde aquele dia em que foi avistado pelo Dullahan, ele tem ido à floresta tarde da noite para lutar contra ele. Cavaleiros sem cabeça não foram mencionados no guia de monstros, então ou não é um monstro ou é simplesmente avançado demais para o guia de iniciantes. De qualquer forma, Ryu ainda planeja lutar contra ele, então ele avança com seu bastão de gelo e começa a balançar. Isso é mais uma sessão de treinamento do que uma luta real, porque o Dullahan supera Ryu tanto em força quanto em habilidade. Mas Ryu ainda está fazendo o seu melhor para bloquear os ataques do Dullahan com seus escudos de gelo, mas ele ainda acaba sendo derrubado em questão de segundos. O Dullahan nunca disse uma palavra a Ryu, mas por alguma razão, Ryu sente que ele assumiu o papel de um professor tentando colocá-lo em forma. Nesse momento, o Dullahan levanta sua espada e usa magia de água para estender a lâmina. Ryu fica surpreso ao descobrir que o Dullahan também pode usar magia de água, mas depois de demonstrar como a espada funciona, ele a entrega a Ryu e caminha até o lago. Algum tempo depois, Ryu estava caçando como de costume quando foi subitamente atacado pelo mesmo falcão assassino da última vez. Ele não se lembra de ter visto o falcão preto da última vez, então supõe que ele deve ter se esforçado para evoluir apenas para voltar para uma revanche. O falcão mergulha em direção a Ryu e lança vários cortes de vento, então Ryu ergue 5 camadas de paredes de gelo para se proteger. No entanto, desde que evoluiu, os cortes de vento do falcão são tão fortes que instantaneamente destruíram todas as paredes de gelo de Ryu, e agora ele está começando a ficar realmente nervoso. Ele começa a correr pelo campo enquanto levanta paredes de gelo para bloquear qualquer ataque que venha, e quando finalmente vê uma abertura, ele contra-ataca lançando vários picos de gelo. No entanto, o falcão conseguiu desviar dos picos com um súbito aumento de velocidade, e isso não é tudo. Ele abre a boca e solta um grito em uma frequência que interfere na magia de Ryu, então todos os seus escudos de gelo desaparecem e ele fica praticamente indefeso. Mas o falcão ainda não terminou, então começa a pairar na frente de Ryu, e ele pode perceber que algo grande está por vir, mas não sabe o que é. Momentos depois, Ryu pode sentir eletricidade no ar quando um raio é disparado diretamente contra ele, e um ataque assim teria sido fatal. Mas felizmente, ele conseguiu usar seu bastão como um para-raios e pular para se salvar. Enquanto Ryu está se recuperando do choque parcial que acabou de receber, o falcão desce e tenta acabar com ele com suas garras, mas no último segundo, Ryu puxa sua espada de gelo e desvia o ataque. O falcão colide com ele mais algumas vezes, mas graças a todo o treinamento de Ryu com Dullahan, ele consegue rapidamente localizar uma brecha nas defesas do falcão e apunhalá-lo no pescoço. Depois que o falcão cai no chão, Ryu se aproxima porque ele pode entender como se sente. Ele perdeu um olho por causa de Ryu, então queria desesperadamente provar que era mais forte do que ele, e é por isso que evoluiu em primeiro lugar.
Mas Rio também passou seu tempo tentando ficar forte, então no final, o Falcão ainda perdeu. Depois disso, Rio começa a caminhar para casa, mas para seu total choque, ele é subitamente confrontado por um dragão. Ele se lembra do que o livro dizia sobre dragões serem imparáveis, então acredita que está condenado, mas para sua surpresa, o dragão começa a falar com ele usando telepatia. O dragão não parece querer machucar Rio de forma alguma. Na verdade, ele só parou aqui porque está procurando um falcão negro que veio por este caminho, então estava se perguntando se Rio poderia tê-lo visto por aqui. Rio fica aliviado que o dragão não é hostil, mas provavelmente está falando sobre o falcão que ele acabou de matar, então ele se desculpa profusamente e explica que o falcão o atacou, então ele não teve escolha a não ser matá-lo. O dragão fica surpreso ao saber que um humano como Rio poderia matar um falcão, mas não parece muito chateado com isso. Por outro lado, o dragão está bastante intrigado com a espada que Rio está carregando, porque a reconhece como sendo do Rei das Fadas, e para ele tê-la dado a um jovem, Rio deve ter feito algo para cair nas suas boas graças. O dragão simpatizou com Rio, e Rio tem algumas perguntas que esperava fazer, já que ainda não tem muita informação sobre este mundo. Ele e o dragão acabam conversando por algumas horas até que já é tarde da noite, mas a conversa é interrompida porque o dragão precisa voltar para casa agora. Rio agradece por responder suas perguntas, e o dragão também agradece porque fazia muito tempo que ele não tinha uma conversa tão interessante. Os dois se despedem, mas enquanto isso acontece, Michael está no céu revisando a papelada para a reencarnação de Rio quando percebe algo que não tinha notado antes. Parece que Rio recebeu a característica oculta de juventude eterna por algum motivo. E Michael acha estranho porque ele não vê alguém com uma característica oculta desde que enviou uma garota heroína para lutar há 10.000 anos. Um dia, Rio vai até a praia porque tem desejado sal recentemente, mas quando chega lá, encontra os destroços de um navio encalhado. Ele se aproxima do navio para ver se há sobreviventes e encontra um corpo deitado ao lado dele, mas quando verifica o homem, percebe que ele já está morto, então não há nada que possa fazer para ajudar. No entanto, nesse momento, Rio ouve o som de alguém gemendo do outro lado da praia, então ele olha para lá e fica satisfeito ao ver que alguém realmente sobreviveu ao naufrágio. O navio foi destruído por um monstro marinho gigante durante uma tempestade massiva, então Abel tinha certeza de que encontraria seu fim no mar. Mas para sua surpresa, ele acorda em uma cama quente. Todas as suas coisas foram colocadas de lado na mesa ao lado dele. Então ele as pega e começa a explorar a área porque não faz ideia de onde está. Ele sai na esperança de avistar um ponto de referência ou algo assim, mas tudo o que pode ver ao redor da casa é uma densa linha de árvores. Nesse momento, Rio sai da casa e diz que está feliz em ver que Abel está de pé novamente. Abel fica chocado ao perceber que Rio está ali porque não conseguiu sentir sua aproximação. Mas além disso, ele acha que Rio está vestido de forma muito estranha. Ele está prestes a perguntar por que Rio não tem senso de estilo. Mas então percebe que seria rude dizer algo assim logo de cara. Então, em vez disso, ele primeiro agradece a Rio por salvar sua vida. Rio diz que não há necessidade de agradecê-lo, já que tudo o que fez foi carregar o corpo de Abel até aqui. Mas, infelizmente, Abel foi o único que restou vivo quando Rio os encontrou, então o resto das pessoas a bordo do navio já está morto há muito tempo. Abel está um pouco surpreso que outras pessoas tenham chegado à costa junto com ele, mas ele diz a Rio que não tem tempo para se preocupar muito com as mortes deles, porque todos os outros naquele navio eram contrabandistas ilegais. Rio não tem certeza do que Abel quer dizer com contrabandistas, mas, por enquanto, Abel deve estar com bastante fome depois de sobreviver a um naufrágio como aquele. Então, Rio se oferece para preparar um almoço para ele. Enquanto estão comendo, Abel eventualmente pergunta a Rio por que ele está vestindo apenas uma tanga, então Rio explica que não tem roupas para vestir. Abel pergunta por que Rio não simplesmente sai para comprar algumas roupas, mas então ele se interrompe porque pensa que Rio pode não ter dinheiro suficiente para comprar o necessário para si mesmo, e seria indelicado mencionar isso agora. Rio está realmente sem um tostão no momento, mas mesmo que tivesse dinheiro para gastar, ele não conseguiria comprar nada porque não há cidades ou vilas perto de sua casa. Abel fica chocado ao ouvir isso, mas para alguém vivendo aqui sozinho, Abel está impressionado com o quão bem Rio está se saindo. Ele pergunta a Rio se ele usou aquela faca na mesa para caçar a carne que estão comendo agora, mas Rio diz que a faca é principalmente para passar manteiga nas suas capturas. Quando ele sai para caçar, geralmente usa apenas sua magia de água, e como prova de sua habilidade, ele cria um pouco de água para encher um jarro. Abel está maravilhado porque mesmo nas planícies centrais, apenas cerca de metade das pessoas lá podem usar magia. Rio, por outro lado, está chocado ao saber que a magia é tão comum, já que Michael lhe disse que apenas 20% da população pode usar magia. Após o almoço, Abel pede a Rio para levá-lo de volta ao naufrágio, porque há algo lá que ele precisa verificar. Rio concorda em levar Abel de volta à costa, e enquanto os dois estão caminhando, Abel pergunta a Rio por que ele não usa um cajado mágico, mesmo sendo um mago. Rio fica um pouco confuso, já que nunca precisou de um cajado, mas Abel então percebe que se Rio não pode comprar roupas, é claro que ele também não poderia comprar um cajado. Para compensar sua grosseria, Abel pede a Rio para deixá-lo lidar com todas as lutas se encontrarem algum problema no caminho. Rio tenta dizer a ele que isso não será necessário, já que ele já consegue lidar com todas as ameaças na floresta sozinho, mas Abel insiste pois quer contribuir de alguma forma. Os dois eventualmente chegam aos destroços, mas para a surpresa de Rio, todos os corpos desapareceram.
Ele pensa que um monstro deve ter aparecido e comido os corpos em algum momento, então Abel teve muita sorte de Ryu tê-lo encontrado antes que algo ruim acontecesse. Depois de procurar nos destroços por um tempo, Abel percebe que o que está procurando não está aqui, então ele para de procurar. Ryu pergunta a ele o que planeja fazer agora, então Abel diz que vai se reagrupar com seus amigos, embora isso seja mais fácil falar do que fazer. Ir para a cidade de Lum seria um bom começo para voltar aos seus amigos, mas ele tem quase certeza de que este lugar está bem ao sul de Lum, e não tem ideia de quanto tempo levará para voltar. Ele teme que possa ter que se preparar para uma jornada longa e solitária, mas então tem uma ideia e pergunta a Ryu se ele gostaria de ir com ele. Ryu fica um pouco surpreso com a oferta, mas Abel diz que não conhece nada desta área, então realmente poderia usar um guia para ajudá-lo a voltar. Ryu pensa por um segundo e realmente não há muito motivo para ele ficar aqui neste momento. Ele também está curioso para saber como são as outras pessoas deste mundo, então concorda em acompanhar Abel. No entanto, ele tem algumas coisas que precisa resolver primeiro, então pergunta se está tudo bem partirem amanhã de manhã. Abel não tem objeções, então eles voltam para a casa de Ryu por enquanto, e mais tarde naquela noite, Ryu se prepara para sair sozinho para a floresta. Abel acha estranho que Ryu queira sair para ver alguém a esta hora da noite, especialmente porque ele disse que não havia outras pessoas nesta área, mas ele também não quer se intrometer demais nos assuntos pessoais de Ryu, então não diz nada. Ryu entra na floresta e eventualmente se encontra com Delahan. Ele informa que vai deixar a floresta por algum tempo e que esta pode ser a última vez que eles poderão treinar juntos por um tempo, então ele planeja lutar o mais forte que puder. Ryu prepara sua espada e avança contra Delahan, e Delahan ainda consegue bloquear todos os ataques de Ryu. Mas com o quanto Ryu melhorou, seus ataques são fortes o suficiente para realmente empurrar Delahan para trás. No entanto, a habilidade de Delahan ainda é muito maior do que a de Ryu, então após uma longa batalha, Ryu cai de joelhos em derrota. Agora que a luta terminou, Delahan começa a caminhar lentamente de volta para o lago. Então Ryu se levanta e agradece por todo o treinamento que recebeu. É tudo graças à ajuda de Delahan que Ryu conseguiu sobreviver nesta floresta por tanto tempo, e Delahan passou a considerar Ryu como seu precioso aluno. Então, como presente de despedida, ele oferece a Ryu um manto especial e Ryu fica muito grato. Na manhã seguinte, Ryu e Abel estão finalmente prontos para partir em sua jornada, e enquanto se afastam, Ryu diz um último adeus à sua primeira casa neste mundo. Enquanto os dois avançam mais fundo na floresta, logo encontram um monstro javali, então Abel pede a Ryu para recuar e deixá-lo lidar com isso. Ele saca sua espada e avança contra o javali enquanto grita uma habilidade de combate chamada Empalamento Total, e em um instante, um buraco é aberto no corpo do javali. Ryu está maravilhado com o que acabou de ver, então ele pergunta a Abel o que são habilidades de combate, e Abel explica que aqueles que não podem usar magia lutam com técnicas chamadas habilidades de combate, que lhes permitem fazer coisas incríveis, como o que Abel acabou de fazer com aquele javali. Depois de um dia caminhando pela floresta, eles finalmente chegam a uma área pantanosa, mas está cheia de homens lagarto e Abel gostaria de evitar lutar com eles. Então, ele sugere que ele e Ryu contornem pela floresta. No entanto, enquanto estão fazendo o desvio, Ryu sente algo se aproximando lentamente deles. Então ele chama a atenção de Abel e informa que os homens lagarto estão os seguindo. Abel diz que eles vão ter que lutar contra eles, então ele prepara sua espada, mas Ryu diz que há muitos homens lagarto para Abel lutar sozinho, então ele vai lidar com eles usando magia. Abel não entende como Ryu pretende derrotar um grupo de homens lagartos sozinho, mas quando os lagartos emergem da linha das árvores, Ryu imediatamente os derruba com vários Recicles. Abel está chocado com o que acabou de presenciar, mas eles ainda estão no meio de uma batalha, então ele terá que guardar suas perguntas para depois. Assim que todos os homens lagarto foram derrotados, Abel perguntou a Ryu que tipo de feitiço ele acabou de usar. Ryu não entende do que Abel está falando, já que tudo o que ele fez foi lançar vários feitiços comuns de estalactites, mas pelo que Abel ouviu, um mago só deveria ser capaz de lançar um feitiço de cada vez. Abel obteve a informação de um mago do vento, então Ryu acha que o limite de um feitiço de cada vez deve ser exclusivo da magia do vento, porque ele nunca teve problemas para lançar múltiplos feitiços com água antes. De qualquer forma, antes de continuarem, Ryu cria um copo de água para Abel, já que precisam se manter hidratados. Mas Abel percebe que a invocação que Ryu usou desta vez é diferente da que ele usou para criar água antes, então ele fica curioso. Ryu, na verdade, não precisa usar invocações, ele só acha que elas soam muito legais. Mas ele não quer que Abel pense que ele é estranho, então finge que nada mudou. Eventualmente, eles saem da floresta e chegam a um campo aberto, mas sem perceber, eles acidentalmente entraram em um campo de golems de pedra. Então Abel... E Ryu tem que bloquear as pedras que estão sendo lançadas contra eles. Esta é a primeira vez que Ryu vê golems de pedra, e ele está surpreso porque eles não se parecem em nada com o que ele esperava. Abel corre à frente e tenta usar sua habilidade de empalamento total nos golems, mas mesmo que ele consiga abrir um buraco em um deles, o golem se fecha novamente em um instante, então ele não conseguirá fazer muito progresso assim.
Como os golems conseguem se curar, Ryu acha que eles precisam destruí-los em um único ataque, e ele tem o feitiço perfeito em mente para o trabalho. Ele pede a Abel para dar-lhe algum espaço porque tem algo que quer tentar, e assim que Abel está fora da zona de perigo, Ryu usa sua magia para invocar um cubo de gelo, um realmente grande. Ele então solta o cubo em 2 dos golems e até ele fica um pouco assustado com o quão destrutivo foi aquele ataque. Ele faz a mesma coisa com o resto dos golems até que só reste um, mas este não está se movendo por algum motivo. Ryu supõe que os golems devem ter absorvido energia do chão para alimentar seus ataques. Então, agora que este caiu, não pode fazer muito mais. Eles também avistam uma enorme pedra mágica na base do golem, então planejam levá-la com eles. Mas é uma pena que não possam conseguir mais, já que todos os outros golems foram destruídos. Os dois montam um acampamento para a noite, e enquanto conversam, Abel menciona algo sobre masmorras terem monstros como golems. Assim que Ryu ouve a palavra masmorra, ele fica incrivelmente animado e pergunta por que Abel não mencionou nada sobre masmorras antes. Abel não achava que Ryu estaria tão interessado no assunto, mas se ele realmente quer tanto ver uma masmorra, então ele está com sorte, porque a única masmorra nas planícies centrais está localizada em Lune, a cidade para onde eles estão indo. Ryu pergunta se há mais alguma coisa que ele deva saber, então Abel pergunta se ele conhece os anões e elfos. Ryu ouviu um pouco sobre eles, mas quer mais detalhes, então Abel explica que os anões são pessoas fortes e baixas, que são boas com artesanato, e há muitos deles em Lune. Mas quanto aos elfos, a maioria vive em áreas arborizadas e não interage muito com humanos, então Abel só conhece um elfo em Lune. Na manhã seguinte, os dois continuam indo para o norte, e Ryu diz que, uma vez que passarem por aquelas montanhas ali, encontrarão a civilização humana. Abel tem tentado evitar se intrometer demais nos assuntos pessoais de Ryu, mas está realmente curioso sobre como Ryu sabe para onde está indo se nunca esteve em uma vila humana. A verdade é que Ryu obteve todas as suas informações de sua conversa com o dragão, mas ele tem certeza de que dizer isso assustaria Abel, então ele diz que é melhor ele não saber. Poucos momentos depois, Ryu sente algo aterrorizante por perto e, para o horror dele e de Abel, eles são confrontados por um grifo gigante. Nenhum dos dois tem o que é necessário para derrotar um monstro como esse, então Ryu pensa rapidamente e alcança sua bolsa, jogando a carne que guardou para mais tarde no ar. Abel faz o mesmo, e o grifo imediatamente agarra a carne no ar. Agora tem comida suficiente para o dia, então decide deixar os dois em paz e ambos ficam incrivelmente aliviados por terem conseguido sobreviver. Abel diz que monstros como grifos não são vistos perto de humanos há séculos, então é provável que essa montanha esteja mantendo muitos dos monstros mais poderosos longe da civilização. Mas se esse for o caso, então eles estão destinados a encontrar ainda mais monstros aqui, e parece que ele estava certo, porque não muito tempo depois, ambos encontram um grupo de wyverns. Abel acha que eles deveriam dar a volta para evitar lutar com eles, mas isso levaria muito tempo em uma montanha, e além disso, enquanto o grifo pode ter sido demais para Ryu lidar, ele sabe que é forte o suficiente para derrotar os wyverns. Então ele sai da cobertura e usa várias lanças de gelo para derrubar os wyverns. Abel está surpreso com a facilidade, já que normalmente são necessários 20 aventureiros para derrotar wyverns, mas enquanto saírem inteiros, ele não reclama. Ryu e Abel continuam lutando pelo caminho na montanha e, eventualmente, conseguem chegar ao outro lado, ficando assim um passo mais perto de voltar à civilização. Depois de alguns dias lutando pelas montanhas, Abel e Ryu finalmente chegam às planícies. Ryu está um pouco desapontado, já que estava se divertindo muito matando todos aqueles wyverns, mas Abel não entende como ele pode chamar isso de diversão. No entanto, ele admite que todas as pedras de wyvern que coletaram são um bom bônus, então esta viagem foi realmente produtiva. Eventualmente, Abel avista uma estrada à distância que se estende de leste a oeste e a reconhece como a que leva à cidade de Kilat. Então, se seguirem nessa direção, devem chegar em breve. Ryu está ansioso para ver como são as cidades neste mundo e como eles vão parar em Kilati por um tempo. Abel sugere que Ryu experimente a comida de lá porque é muito boa. Os dois eventualmente chegam a Kilat e a primeira coisa que fazem é ir a um restaurante. Lá, Abel diz a Ryu que ele provavelmente deveria se registrar na Guilda dos Aventureiros quando chegarem a Lune, já que isso funcionaria como um cartão de identificação para ele. Dessa forma, ele poderia viajar para qualquer cidade no reino sem que Abel precisasse garantir por ele, como fez para Ryu entrar em Kilat. Além disso, Ryu também poderia vender todas as pedras mágicas que coletou na guilda, então é o que faz sentido fazer. Nesse momento, a comida deles chega e Ryu fica chocado ao ver o que está no prato à sua frente, porque é curry. Ele nunca sequer considerou que curry pudesse existir neste mundo, e como alguém que tem comido carne e vegetais sem graça desde que chegou aqui, ele está morrendo de vontade de comer algo picante. No dia seguinte, Ryu e Abel deixam Kilid para continuar sua jornada, e depois de um tempo, finalmente chegam à cidade de Leum. À medida que se aproximam dos portões, o guarda postado na frente reconhece Abel e fica chocado ao vê-lo, pois ele foi declarado desaparecido há meses. Abel diz que é uma longa história, mas basicamente a única razão pela qual ele voltou vivo foi graças a Ryu. Mimir aperta a mão de Ryu com entusiasmo, porque está grato por ele ter salvo seu amigo.
Mimir ainda está de serviço, então não tem tempo para conversar direito com Abel, mas pergunta para onde Abel está indo. Abel diz que vai primeiro à guilda, já que todos lá provavelmente ainda estão preocupados com ele, e enquanto isso, ele planeja registrar Ryu como aventureiro. Normalmente você começaria como Rank F, mas com uma recomendação de um aventureiro de alto rank como Abel, Ryu deve conseguir começar no Rank D. De qualquer forma, quando seu rank é alto, você poderá aceitar missões de maior dificuldade e, por sua vez, receberá melhores recompensas. Mas considerando o número de gemas de Wyvern que Ryu conseguiu, Abel duvida que ele precise se preocupar com dinheiro por um tempo. Ryu pergunta se as gemas de Wyvern são realmente tão valiosas, e segundo Abel, elas são tão valiosas que vendê-las todas de uma vez pode fazer o mercado colapsar. Então, ele provavelmente terá que deixar o Guildmaster decidir o que fazer com elas. Assim que chegam, Abel entra, e assim que é visto, todos se reúnem ao redor porque todos pensavam que ele estava morto. É claro que Abel é realmente popular aqui, e Ryu não quer atrapalhar a reunião de Abel, então decide sair por um momento. Ele começa a caminhar pela cidade quando de repente esbarra em uma garota elfa, e ela reconhece seu manto comum que só pode ser obtido do Rei das Fadas. Se Ryu recebeu um manto, então o Rei das Fadas deve ter realmente gostado dele. Ela acha Ryu interessante, então gostaria de conversar com ele, mas tem assuntos urgentes para resolver, então precisa ir. Ryu está prestes a ir atrás dela, mas nesse momento Abel sai à procura de Ryu porque quer apresentá-lo a todas as pessoas na guilda. Abel diz a todos que, se não fosse por Ryu, ele nunca teria conseguido voltar para casa. Os frequentadores da guilda estão todos muito gratos pela ajuda de Ryu, então eles lhe dão uma recepção calorosa e Ryu está começando a gostar daqui. Após a apresentação de Ryu, Abel o leva até a recepção para que ele possa se registrar, e enquanto está lá, ele pergunta à recepcionista, Nina, se seria possível elevar o rank de Ryu para D com sua recomendação. Nina fica surpresa ao ouvir isso, já que Abel nunca recomendou alguém antes, mas Ryu é mais do que qualificado. Nina diz que não deve haver problema em aumentar o rank de Ryu, mas ainda precisarão fazer um teste de prova de força. Então Abel planeja conversar com o Guildmaster sobre isso. Nina diz que os dois podem esperar na sala de reuniões enquanto ela chama o Guildmaster, então Ryu e Abel se sentam. Assim que o Guildmaster é informado de que Abel voltou, ele corre para a sala de reuniões e fica extremamente aliviado ao ver que Abel está vivo e bem. Abel pede desculpas por ter feito o Guildmaster se preocupar tanto com ele, mas Ryu está apenas feliz por vê-lo novamente. Ele então nota o jovem mago parado ao fundo, então Abel apresenta Ryu como o garoto que salvou sua vida. De qualquer forma, Abel menciona que esperava aumentar a classificação de registro de Ryu com uma recomendação, e Ryu que concorda com isso, mas ele ainda precisará confirmar a força de Ryu antes de autorizar qualquer atualização. Abel diz que isso não será um problema porque Ryu é muito mais forte do que parece, e como prova, ele mostra a bolsa cheia de pedras de Wyvern. Após inspecionar as pedras, Ryu confirma que elas realmente pertencem a Wyverns, mas ele começa a se preocupar porque, se há tantos Wyverns na área, eles poderiam invadir o país num instante. Abel assegura-lhes que não precisa se preocupar com isso, já que os Wyverns que encontraram estavam ao sul das Montanhas Maléficas, então não virão para cá tão cedo. Ryu fica perplexo com a menção das Montanhas Maléficas porque ele nunca ouviu falar desse lugar antes, mas Abel explica que foram as montanhas pelas quais passaram para chegar aqui. As Montanhas Maléficas são tão perigosas que até mesmo aventureiros de alto nível não se aproximam. Então o fato de Ryu e Abel terem atravessado essas montanhas com vida é uma façanha incrível por si só. Abel pergunta se isso será suficiente para provar que Ryu é forte, e Ryu concorda que Ryu está definitivamente qualificado para a promoção de rank. Nesse momento, os membros do grupo de Abel aparecem porque ouviram a notícia de que Abel estava vivo e bem, então tiveram que vir vê-lo pessoalmente. Abel pede desculpas aos seus companheiros por tê-los preocupado, e eles provavelmente têm muito para colocar em dia, então Ryu diz que vai deixá-los usar a sala de reuniões enquanto ele começa a papelada para a promoção de rank de Ryu. Hugh leva Ryu para outra sala, e Nina entra depois com os itens para o registro de Ryu na guilda. Primeiro, eles precisam preencher o formulário dele, então Nina faz algumas perguntas sobre a classe dele, e Ryu responde que é um mago de água. Ele também nunca esteve em uma masmorra antes, então Nina sugere que ele participe do curso de treinamento em masmorras que é realizado todo mês. Ryu parece muito animado para ver uma masmorra pessoalmente, então ele concorda em se inscrever no curso de treinamento. Nina diz a ele que o curso começa em 2 dias às 9 horas e Ryu fica surpreso. Ele não esperava que as pessoas deste mundo usassem as mesmas unidades de tempo com as quais está familiarizado. Continuando, Nina pede a Ryu para colocar a mão neste cristal para completar seu registro, e quando ele faz isso, todas as suas informações são preenchidas em um cartão da guilda. Este cartão da guilda será a identidade de Ryu a partir de agora, e agora que ele está oficialmente registrado, ele sai para encontrar Abel. Ele pergunta o que Abel quer fazer agora, e ele diz que pretende comprar algumas roupas novas e um cajado para Ryu como forma de demonstrar sua gratidão. E Ryu aprecia o gesto, mas ele nunca realmente precisou de um cajado. A maioria dos magos precisa de cajados para usar sua magia, mas para Ryu, ele é perfeitamente capaz de lançar magia sem um. Além disso, ele usa uma espada para combate corpo a corpo, então um cajado só atrapalharia.
Mais importante, Ryu tem algumas perguntas que gostaria de fazer a Abel. Eles passam algumas horas conversando, e Ryu descobre que este mundo usa um sistema de dia de 24 horas, assim como a Terra, com 7 dias por semana e 30 dias por mês. Também usa o sistema métrico para medições, então Ryu supõe que alguém deve ter sido reencarnado aqui antes dele, e teve um grande impacto na forma como o mundo funciona agora. Está ficando bem tarde agora, então Abel acha que é hora de voltar para a guilda, e como convidado de honra, ele diz que Ryu tem que ir também. Ryu não entende o que ele quer dizer com isso a princípio, mas quando eles retornam à guilda, ele percebe que uma festa foi organizada para ele e Abel. Todos estão de bom humor, então a festa está realmente animada. Quase um pouco animado demais, na verdade, porque na manhã seguinte Ryu está absolutamente exausto. Nina pede desculpas em nome de todos por cansar tanto Ryu, mas ele diz que está tudo bem, já que é parcialmente culpa dele por ter bebido tanto. Ryu ficará hospedado na pousada da guilda por enquanto, então Nina o leva até seu quarto e apresenta seus novos colegas de quarto. Este é Nils, enquanto o loiro ao fundo se chama Ito, e ambos estão felizes em conhecer Ryu. Como todos parecem estar se dando bem, Nina diz a Ryu que precisa voltar para a recepção, então ela vai embora agora. Mas antes de ir, ela lembra que a aula de tutorial da masmorra é amanhã, então é melhor ele não se atrasar. Assim que Nina sai, Nils começa a falar sobre o quanto a acha atraente, mas Ito diz para ele parar com isso, porque não há chance de Nina sair com um vagabundo como ele. Seguindo em frente, Ito cumprimenta Ryu e diz que gostaria de manter as coisas casuais aqui para que possam se tornar amigos. Ryu diz que também gostaria de ser amigo, e Ito fica feliz em ouvir isso porque estava preocupado que Ryu pudesse ser um snob como Dan do quarto 1. Um momento depois, há uma batida na porta, e acaba sendo Nina novamente. Ela pede desculpas pela interrupção, mas acabou de receber um aventureiro recém-registrado que precisa de alojamento, então ela quer colocá-lo neste quarto também. Ele diz que seu nome é Emon, mas os outros ficam surpresos que ele seja um aventureiro, já que não há como ele ter idade suficiente ainda. Amon admite que ainda tem apenas 16 anos, mas ambos os seus pais estão mortos, então ele não tinha muitas opções para ganhar a vida. Ito diz a Amon que não há motivo para se envergonhar, já que é assim que a maioria das pessoas acaba se tornando aventureira. E aparentemente, Amon planeja fazer o curso de masmorras amanhã também, então Nina pediu a Ryu para ir com ele. Enquanto Ryu está se familiarizando com seus novos colegas de quarto, Abel está contando aos membros de seu grupo tudo o que aconteceu enquanto ele atravessava as Montanhas Maléficas, mas o Mago Lin simplesmente se recusa a acreditar que um garoto como Ryu seja capaz de uma magia tão forte. Claro, paredes de gelo podem ser feitas com magia, mas geralmente são tão finas que não conseguem bloquear nenhum dano, e algo como conjurar um cubo de gelo gigante para derrubar sobre seu inimigo é simplesmente impossível. Abel afirma que viu Ryu fazer isso com seus próprios olhos, mas Lin ainda não consegue aceitar. Um poder assim vai contra todos os fundamentos da magia que ela passou a vida estudando, e ela fica cada vez mais irritada com a ideia de que uma criança é muito mais poderosa do que ela. Mas Abel ainda está confiante de que sabe o que viu. Pelo que Abel descreveu, a única outra pessoa com habilidades semelhantes que eles conseguem pensar seria o famoso Mago do Inferno. O Mago do Inferno é um herói lendário capaz de eliminar milhares de soldados imperiais com um único cântico e reduzir Wyverns a cinzas instantaneamente. Parece absurdo comparar Ryu a alguém tão renomado, mas se o poder dele realmente estiver no nível do Mago do Inferno, então Race Hutt está preocupado com o que pode acontecer se Ryu se voltar contra eles e se juntar ao Império. No entanto, Abel tem certeza de que isso nunca acontecerá porque Ryu não acha que o Império de Debui soa legal, e é isso que ele mais valoriza. Alguns dias se passam e Ryu tem frequentado diligentemente o curso de treinamento em masmorras. Mas para a lição de hoje, o instrutor diz a todos que eles irão para uma masmorra real pela primeira vez. Ele pergunta se alguém tem alguma dúvida sobre as masmorras. Então Ryu levanta a mão e pergunta se existem mecanismos de teletransporte que permitem viajar para andares que já foram liberados. O instrutor está impressionado que Ryu realmente sabia disso. Mas embora coisas desse tipo existam na Masmorra do Sul, ele diz a Ryu que ele não encontrará nenhuma por aqui. Um pouco depois, todos chegam à entrada do calabouço e o instrutor explica que a cidade de Lune foi construída ao redor do calabouço, então está praticamente bem no centro. A cada 2 anos, algo chamado de Maré Alta acontece, o que significa que a população de monstros dentro do calabouço aumenta rapidamente. E tal evento coloca as pessoas da cidade em risco de serem atacadas, então essas paredes duplas foram construídas para manter os monstros contidos. Ryu acha interessante que Lune tenha uma muralha externa e uma interna também, mas Amon está apenas preocupado porque o evento Tidal Bore parece realmente assustador. O instrutor assegura a ele que não há nada com que se preocupar, já que o Tidal Bore só acontece uma vez a cada poucos anos, então as chances de acontecer agora são extremamente pequenas. O grupo logo chega ao primeiro andar da masmorra, e o instrutor lhes diz que há apenas monstros básicos neste nível. Então, todos estão livres para explorar o quanto quiserem, mas ainda devem ficar por perto em caso de emergência. Ryu e Amon saem sozinhos para explorar a área, e um pouco depois, Ryu sente um monstro à frente.
Então ele diz a Amon que eles vão lidar com isso juntos. Enquanto avançam pela caverna, eles eventualmente avistam um monstro, e este é apenas uma formiga soldado comum. Então Ryu diz a Amon que vai prendê-la no chão, e quando ele fizer isso, quer que Amon a finalize. Amon diz que entende o plano, então Ryu lança magia de gelo para perfurar os membros da formiga, e enquanto ela está imóvel, Amon corre até ela e corta sua cabeça. Ryu parabeniza por sua primeira morte de monstro bem-sucedida, e Amon se sente muito bem consigo mesmo. Mas ainda há mais a fazer, pois eles precisam colher a pedra mágica do cadáver da formiga antes de voltarem. Mais tarde naquela noite, Ryu e Amon voltam para o alojamento da guilda, e quando os outros dois ouvem que eles completaram o curso com sucesso, fazem uma celebração para eles. Ito ficou sinceramente impressionado porque não esperava que Ryu e Amon conseguissem derrotar uma formiga soldado na primeira viagem ao calabouço, mas Amon diz que não fez muito. Foi Ryu quem segurou o monstro para ele, mas Ryu diz que Amon merece pelo menos um pouco de crédito porque foi ele quem deu o golpe final. Nils pergunta aos dois o que eles planejam fazer agora que estão certificados para o calabouço, e Amon diz que gostaria de voltar ao calabouço e continuar explorando, mas a ideia de entrar sozinho o apavora, então ele não tem certeza do que fazer. Ryu diz que ficaria feliz em entrar com Amon se ele estiver procurando um parceiro, já que ele estava planejando descer até o terceiro andar da masmorra de qualquer forma. Algo sobre aquela formiga estar no primeiro andar deixa Ryu curioso, porque pelo que o instrutor disse, apenas morcegos deveriam estar naquele andar. Nesse momento, Abel aparece atrás de Ryu e diz a ele que às vezes as formigas cavam túneis até o primeiro andar, então não é impossível ver uma lá em cima. Ryu fica um pouco surpreso porque não esperava ver Abel hoje, mas Nils e Ito, por outro lado, estão completamente deslumbrados porque Abel é realmente famoso por aqui. Nils está especialmente nervoso porque diz que Abel sempre foi seu herói, então ele se apresenta e pede para apertar sua mão. Abel está sempre feliz em conhecer novos aventureiros, então ele concorda em apertar a mão dele e dá um lembrete amigável para não exagerar quando estiver em missões, porque a sobrevivência deve ser sua principal prioridade. Ryu pergunta a Abel o que ele está fazendo aqui a esta hora da noite, então ele explica que ele e seu grupo acabaram de voltar de uma missão particularmente longa, então estão aqui para informar o Guildmaster sobre o que aconteceu. Falando do grupo dele, eles entram procurando por ele e estão ficando cansados de Abel desaparecer sempre que tem reuniões para ir. Então Warren o joga sobre o ombro e carrega Abel para fora da sala. Ryu acha tudo isso divertido, mas então percebe Lin olhando para ele como se tivesse algo contra ele, mesmo que ele mal a conheça. Rhea diz a Lin para parar de ser estranha e se apressar, já que ainda precisam ir falar com o Guildmaster, e ela então pede desculpas a Ryu por interromper a conversa dele. Mas Ryu diz que não se importa muito. A caminho de saída, Rhea repreende Lin porque é rude ficar olhando para as pessoas assim, mas Lin não conseguiu se conter porque não tinha como não ficar curiosa sobre Ryu depois de saber que ele é supostamente um mago incrível. Para ser honesta, Rhea também está interessada em ver o que Ryu pode fazer. Mas Abel diz a eles que não há necessidade de se apressar porque mais cedo ou mais tarde terão a chance de ver Ryu em batalha. No dia seguinte, Ryu e Amon descem novamente para a masmorra e concordam em usar a mesma estratégia do dia anterior. Então, Ryu usa sua magia de gelo para incapacitar os monstros e Amon os finaliza com sua espada. Enquanto fazem uma pausa, Ryu pergunta a Amon onde ele aprendeu a lutar porque seu estilo o lembra do jeito que Abel luta. Amon explica que foi ensinado por um velho chamado Kiro, e Kiro aparentemente estudou a espada em uma das famosas escolas de espada na capital real, Hume. Então, é mais provável que o estilo de Amon seja baseado nisso. Ryu acha que é legal e eficiente, mas percebeu que Amon se cansa muito quando usa, então talvez ele precise trabalhar um pouco mais em sua resistência. Amon fica um pouco chateado porque acha que não é bom o suficiente para se tornar um aventureiro de verdade com o quão fraco ele é, mas Ryu assegura a ele que ele só precisa continuar treinando para melhorar. Mesmo para alguém tão forte quanto Abel, ele sempre se certificava de manter seu treinamento diário, não importava o que acontecesse, quando estava viajando com Ryu, o que mostra o quanto a prática consistente pode ter efeito em suas habilidades. No início do dia seguinte, Ryu se prepara para sair novamente, mas dessa vez ele não está indo para a masmorra porque tem outros planos. Ele tem a intenção de aprender sobre alquimia, então vai à biblioteca para ver o que pode encontrar. Assim que chega lá, ele pede ajuda ao bibliotecário para encontrar a seção de alquimia e fica impressionado com a quantidade de livros neste lugar. O bibliotecário eventualmente leva Ryu à seção de alquimia para iniciantes e ele passa as próximas horas estudando o máximo que pode. Mas há um limite do que se pode fazer quando se tem um prazo. Então ele começa a considerar comprar os livros para poder estudar em casa. Enquanto está sentado em um dos bancos na praça da cidade, Ryu logo percebe que o céu está escurecendo. Então ele olha para cima e fica chocado ao ver o sol sendo bloqueado de repente. No momento seguinte, todas as pessoas ao seu redor desaparecem e ele sente aquela sensação instintiva de você não pode descansar com monstros por perto. Então ele fica em alerta máximo. Um segundo depois, uma explosão de fogo massiva é lançada diretamente em Ryu, então ele usa vários escudos de gelo para bloqueá-la. Felizmente, ele conseguiu sobreviver às chamas, mas isso danificou bastante seu escudo, e ele está apavorado ao ver uma mulher demônio atraente caminhando lentamente em sua direção.
Só de olhar para ela, Reo percebe que Leonor é uma oponente assustadora, então seu primeiro instinto é fugir o mais rápido possível, mas ele duvida que conseguirá escapar, já que este espaço parece ser algum tipo de dimensão paralela. Leonor envia outra explosão em sua direção e Reo consegue bloqueá-la com suas paredes de gelo, mas então ela usa magia de vento para enviar uma explosão pontiaguda no coração de Reo. Reo não estava esperando isso, então não conseguiu reagir a tempo. Mas, felizmente, sua túnica parece ter dissipado a lança de vento antes que causasse qualquer dano a ele. Leonor reconhece essas vestes como sendo do Rei das Fadas, e se pergunta o que um garoto humano poderia ter feito para ganhar o favor do Rei das Fadas, mas não é como se isso importasse muito de qualquer forma. Como a magia de vento e fogo não funcionaram contra Reo até agora, ela decide fazer as coisas à moda antiga e pega sua espada para derrubar Reo. Reo também saca sua espada para contra-atacar e ambos parecem estar igualmente equiparados em termos de velocidade com a espada, mas Reo acha que pode resistir mais tempo, já que o treinamento do Rei das Fadas foi muito mais difícil do que isso. Leonor tenta usar sua magia para ganhar vantagem, mas a velocidade de conjuração de Reo é muito mais rápida que a dela, então ele cancela o feitiço dela antes mesmo de ela terminar. Os dois se enfrentam novamente, e quando Reo vê uma abertura, ele lança uma barragem de estalactites de gelo na tentativa de incapacitar Leonor. No entanto, ela usa fogo para derreter a maior parte do gelo, e então cria duas grandes paredes de pedra para bloquear o restante. Infelizmente para ela, as rochas não eram fortes o suficiente para parar os jatos de água pressurizada de Reo, então ela é pega de surpresa e fica um pouco cortada. Reo aproveita a oportunidade para avançar com um golpe final, mas quando cruza espadas com ela, percebe que seus ferimentos estão se curando, então ela deve ter um fator de cura e arranhões menores como esses provavelmente não serão suficientes para desacelerá-la. Leonor empurra Reo para trás e o arremessa contra um prédio, mas no momento seguinte ela se vê cercada por dezenas de bolhas de água e assim que entram em contato com sua pele, as bolhas instantaneamente vaporizam, fervendo a pele de Leonor do rosto. Ela se enterra nas rochas para se esconder da água fervente e, uma vez recuperada, fica extasiada porque foi a primeira vez que um humano a fez sentir dor de verdade, e ela meio que gostou. Ela adoraria continuar lutando com Reo, mas infelizmente a zona de clausura está prestes a expirar, então seu tempo acabou. Ela está desapontada por não ter conseguido matá-lo, mas dado o quão forte Reo é, ela tem certeza de que acabarão se enfrentando no campo de batalha novamente de uma forma ou de outra. Com isso, o claustro é dissipado e Leonor desaparece, então Reo fica incrivelmente aliviado. Ele percebe que realmente precisa melhorar seu desempenho, porque se não fosse por este manto mágico, ele teria um buraco no peito agora. Mas como não terá que lidar com Leonor novamente por um tempo, ele decide ir comprar aqueles livros que estava pensando antes de ela aparecer. Reo vai até a guilda para verificar o saldo de sua conta, e para seu choque, ele está rico. Ele se lembra de Abel dizendo que aquelas pedras de Wyvern eram realmente valiosas, mas ele não achava que vender apenas uma daquelas pedras lhe renderia tanto dinheiro. Parece que ele não vai precisar se preocupar em ganhar dinheiro por um tempo, então decide voltar para o seu quarto por hoje, mas fica surpreso ao ver que nenhum dos outros voltou ainda. Ele então ouve uma confusão no quintal, vai verificar e vê Nils, Ito e Amon espancados no chão, cercados por 5 caras. Nils amaldiçoa Dan por emboscá-los assim, mas Dan diz zombeteiramente que um aventureiro deve estar sempre alerta, então é culpa do próprio Nils por ter sido pego desprevenido. A propósito, Dan não tem motivo para fazer isso. Ele está apenas sendo um idiota por amor ao jogo. Mas Ryo não gosta que ele mexa com seus amigos assim. Então, sem aviso, ele usa sua magia de gelo para nocautear 4 dos caras que estavam lá, deixando Dan sozinho. Ele pergunta a Dan se ele vai fugir agora que não tem apoio, mas Dan assume que Ryo deve ser ruim em combate corpo a corpo, já que é um mago, então ele lança um soco e Ryo prontamente faz ele vomitar o almoço também. Agora que Dan foi resolvido, Ryo vai até seus amigos e oferece a Ito uma poção de recuperação para que ele possa usar sua magia de cura nos outros. Mesmo tendo sido atacado, Nils se sente péssimo por ter deixado Dan vencê-lo, mas Ryo diz que não é culpa dele, já que ele deve estar exausto de fazer incursões em masmorras com Amon o dia todo. De qualquer forma, como ele está tão exausto quanto eles, Ryo sugere que todos tomem um bom banho quente para relaxar, e enquanto estão lá, Ito usa sua magia de cura para curar o ferimento de Ryo. Felizmente não houve ossos quebrados, mas ele pode perceber que o ataque teve muita força, então teria sido ruim se tivesse atingido seu coração. Ryo diz a ele que o ataque na verdade foi direcionado ao seu coração, mas ele conseguiu desviar o suficiente para redirecioná-lo para o ombro. Embora ainda doa muito, os outros ficam chocados ao ouvir que Ryo quase foi derrotado, sabendo o quão forte ele é, então perguntam o que ele poderia estar enfrentando. Ryo diz que é uma longa história, então ele contará mais tarde, mas por enquanto ele só quer relaxar. No dia seguinte, Ito, Amon e Nils voltam para a masmorra, e depois de enfrentarem um arqueiro Goblin no 5º andar, Nils sugere que deveriam voltar para casa por hoje. Não faz muito tempo que chegaram aqui, mas arqueiros Goblins não deveriam aparecer no 5º andar, então ele tem um mau pressentimento sobre isso. Além disso, eles já ganharam mais do que dinheiro suficiente para hoje, então ele não quer correr riscos desnecessários, e é uma boa coisa que decidiram voltar aqui, porque mais adiante na caverna havia um monstro que os teria destruído completamente se o encontrassem.
especialmente porque o Rio não está aqui. Falando de Rio, ele está atualmente fora da cidade porque sua batalha contra Leonor o fez perceber o quanto precisa melhorar. Em termos de velocidade de lançamento, eles estavam igualmente pareados, mas Leonor conseguia se mover muito mais rápido do que ele graças à sua magia de vento, então ele precisa trabalhar na sua velocidade de movimento. No entanto, Rio não conseguia usar magia de vento, então ele vai precisar encontrar uma alternativa. O melhor feitiço que ele consegue pensar para atuar como propulsão é seu jato de água, já que ele o usa para melhorar a mobilidade debaixo d'água. Mas ele nunca usou para se mover em terra antes, então não tem certeza de como fazer isso. Para começar, ele forma um pouco de gelo no chão, e então ele gera vários jatos de água ao longo das costas, mas isso mal move seu corpo, então seu primeiro teste termina em fracasso. Ele decide tentar com mais jatos de água na próxima vez, mas por agora ele quer voltar para a biblioteca para aprender mais sobre alquimia e demônios. Enquanto isso, Lin está ocupada procurando em todos os livros de feitiços que consegue encontrar porque está procurando por algo semelhante àquele feitiço de cubo de gelo gigante que Abel disse ter visto Ryu usar. Mas mesmo os livros de feitiços proibidos não o mencionam. Se Ryu realmente conseguiu, então teria que ser um feitiço original, mas um feitiço assim exigiria uma quantidade incrível de mana, então ela ainda acha difícil acreditar que Ryu foi capaz de fazê-lo tão casualmente. Assim que ela está colocando o livro de volta, a elfa de antes, Saraa, entra e parece ser boa amiga de Lin, então pergunta o que ela está fazendo ali. Lin explica que estava tentando localizar um feitiço em um dos livros de feitiços, mas não conseguiu encontrar o que procurava. Saraa diz que lamenta ouvir isso e adoraria ajudar Lin a procurar, mas acabou de voltar de uma missão na capital real e está atrasada para uma reunião importante. De volta à guilda, os rapazes vão até a recepção para dar a Nina um relatório sobre a exploração da masmorra de hoje. Nina fica surpresa ao vê-los de volta tão cedo, já que normalmente passam muito mais tempo na masmorra, mas Ito diz a ela que há uma razão para terem voltado cedo. Ele mostra a ela a pedra mágica que conseguiram e, após inspecioná-la, Nina confirma que realmente pertence a um arqueiro Goblin. Um arqueiro Goblin aparecer no 5º andar é praticamente inédito, então ela corre para informar o mestre da guilda. Mas antes de ir, ela agradece aos garotos pela informação valiosa. Assim que o mestre da guilda ouve a notícia, ele fica tão chocado quanto Nina porque arqueiros Goblins não deveriam aparecer até o 10º andar. Então, encontrar um no 5º andar significa que algo está terrivelmente errado. O mestre da guilda pergunta a Nina quantos grupos de alto escalão ainda estão em Loom no momento. E agora, os únicos disponíveis são o grupo de Abel, Crimson Sword e o grupo White Brigade. Então o mestre da guilda pede a Nina para chamá-los aqui para que ele possa dar a notícia pessoalmente. Um pouco depois, Abel e os outros chegam à guilda em resposta à convocação do mestre da guilda. Mas Abel não está exatamente animado porque ouviu que a White Brigade também estará aqui, e ele odeia ter que falar com o líder deles. Assim que chegam, Abel vê o líder da White Brigade, Phelps, já sentado, então ele lhe dá uma saudação superficial. E agora que todos estão aqui, o mestre da guilda informa que os chamou porque gostaria que investigassem o recente acontecimento estranho na masmorra. Recentemente, um grupo de novos aventureiros afirmou ter encontrado um arqueiro Goblin no 5º andar. Abel pergunta se ele tem certeza de que um arqueiro Goblin realmente apareceu tão alto, e o mestre da guilda diz que já recebeu provas irrefutáveis, então a informação está correta. É por isso que ele quer contratar ambos os grupos para investigar a masmorra a fim de verificar sinais da Grande Maré. Já se passaram 10 anos desde a última, então há uma boa chance de que outra maré aconteça em breve e eles precisam estar preparados. Ambos os grupos receberão 100 moedas de ouro adiantadas e 200 ao retornarem, mas o objetivo desta missão é simplesmente investigar, não lutar. Se encontrarem evidências do Tidal Boar, devem retornar imediatamente à superfície e informá-lo. A partir daí, o mestre da guilda fechará as paredes duplas ao redor do calabouço até que ele receba reforços dos cavaleiros regionais. O mestre da guilda já obteve permissão para isso do senhor local, mas ele ainda precisa inspecionar a masmorra para tomar qualquer ação, então ele pergunta se eles estão dispostos a aceitar o trabalho. Tanto Abel quanto Phelps concordam em nome de seus grupos, então a investigação está marcada para amanhã de manhã. No dia seguinte, Ryu acorda cedo porque planeja ir à biblioteca do norte da cidade para aprender mais sobre alquimia. Ito diz a ele que a Biblioteca do Norte é acessível apenas para pessoas de rank D e acima, mas isso não será um problema para Ryu. Embora Amon se lembre de ter ouvido rumores de que os textos proibidos nessa biblioteca são acessíveis apenas para rank B ou superior, então Ryu não conseguirá colocar as mãos neles. Um pouco depois, Ryu chega na Biblioteca do Norte e a seleção de livros aqui é ainda maior do que a da Biblioteca do Sul. Este lugar é tão grande que ele provavelmente vai precisar de ajuda para encontrar os livros que procura, mas as pessoas provavelmente olhariam estranho para ele se começasse a falar sobre demônios de repente. Mas, assim que Ryu está subindo um lance de escadas, ele acaba encontrando Saraa, e ambos ficam surpresos ao se verem aqui. Enquanto isso, perto da masmorra, os membros da Espada Carmesim e da Brigada Branca se reuniram do lado de fora dos portões para se prepararem para a investigação. Mas assim que o mestre da guilda está prestes a abri-la, Abel o impede porque tem um mau pressentimento sobre isso. Ele pede a Lin para usar magia de vento para escanear a primeira camada da masmorra antes de entrarem e, quando ela o faz, encontra mais de 100 monstros posicionados bem na entrada, o que significa que a maré já começou.
O mestre da guilda declara estado de emergência e faz um pedido para que todos os aventureiros disponíveis se dirijam ao calabouço e se preparem para a batalha, pois vão precisar de toda a ajuda possível. Enquanto isso, de volta à biblioteca, Sarah se apresenta a Ryu e fica encantada por realmente ter conseguido encontrá-lo novamente. Ela pergunta a Ryu o que o traz à biblioteca hoje, e ele está prestes a dizer que quer pesquisar demônios, mas percebe que isso soaria estranho, então, em vez disso, ele diz que quer aprender sobre alquimia. Sarah está intrigada, já que a alquimia é um assunto difícil, então Ryu diz a ela que seu objetivo é construir um golem um dia, embora ele não tenha muita pressa para isso. Construir um golem é um grande feito e, infelizmente, pelo que Sarah sabe, não há livros sobre a criação de golems aqui. Mas ela sabe onde Ryu pode encontrar alguns livros para começar sua jornada na alquimia. Ela até se oferece para mostrar o lugar, já que conhece bem esta biblioteca. Ao longo do caminho, Sarah pergunta a Ryu se ele gosta de ler livros e ele diz que adora, mas que não tem estado perto de livros há muito tempo, então não teve muitas oportunidades de ler. Sarah ri um pouco porque a maneira como Ryu disse isso faz parecer que faz décadas desde que ele viu um livro pela última vez, o que é meio verdade, mas ele não quer explicar tudo isso, então ele muda de assunto e começa a falar sobre como acha legal que Sarah seja uma elfa. Sarah admite que é raro encontrar uma elfa vivendo em assentamentos humanos, então ela pode ser considerada um pouco estranha. Mas se nada mais, ficar nesta cidade a levou a conhecer Ryu, então ela não mudaria nada. Enquanto Ryu e Sarah continuam seu passeio tranquilo pela biblioteca, todos os portões do calabouço estão trancados, e todos os aventureiros disponíveis foram posicionados nas muralhas em antecipação à ameaça iminente. Logo, os portões principais do calabouço se abrem e centenas de goblins começam a sair. Então os aventureiros iniciam seu ataque e disparam centenas de flechas, enquanto os magos lançam o máximo de bolas de fogo que conseguem. Esta será uma batalha de desgaste, então sempre que alguém se ferir, é retirado da formação para ser curado e continuar a luta. Mas com tantos goblins aqui, o mestre da guilda está começando a se preocupar que eles possam não conseguir contê-los. Phelps diz a todos os membros do seu grupo para garantir que conservem sua energia. E Abel lembra Lynn de não usar muita magia porque não podem arriscar que ela fique sem mana logo no início. Infelizmente, eles estão ficando sem flechas, então Abel não sabe por quanto tempo mais eles podem aguentar. Poucos momentos depois, Nils e alguns outros aventureiros de Rank F chegam e trouxeram todas as flechas que conseguiram encontrar, então agora devem conseguir conter os goblins. Mas além disso, Nils tem uma mensagem para Abel do mestre da guilda. Então ele diz a ele que, uma vez que os goblins menores forem eliminados, Crimson Sword e White Brigade terão que enfrentar o chefe quando ele aparecer. Algumas horas depois, praticamente todos os goblins normais foram derrotados e o chefe deve aparecer em breve. Então o mestre da guilda dá o sinal para Crimson Sword e White Brigade avançarem e atacarem. Todos pulam do muro, e Lynn usa sua magia para garantir que eles aterrissam com segurança. Mas ainda há alguns goblins aqui embaixo, então Abel e Phelps correm à frente para acabar com eles. Eles então voltam sua atenção para o grande general Goblin que acabou de emergir da masmorra. Mas, para sua surpresa, não é apenas um, são 3 generais goblins separados. Isso é uma má notícia, já que ter 3 generais significa que deve haver um rei goblin por perto, então eles precisam terminar isso rapidamente. Abel diz a todos que ele e Phelps vão lidar com um general cada, enquanto Rhea e Sheena podem ir atrás do último. E agora que todos estão claros sobre o plano, eles entram em ação. Abel desvia de um dos golpes do Goblin e consegue cortar seu braço, então não deve ser muito difícil derrubar os generais Goblins. Mas nesse momento, ele percebe algo estranho dentro da masmorra, então grita para todos se abaixarem imediatamente. No momento seguinte, uma lâmina de vento é enviada diretamente para eles, cortando todos os generais Goblins ao meio. Mas, felizmente, todos os outros conseguiram se abaixar a tempo para evitar serem cortados. O responsável pela lâmina de ar era o Rei Goblin, e claramente não será tão fácil derrotá-lo como os outros. Então Abel e Phelps avançam para tentar pegá-lo de surpresa. No entanto, quando Phelps tenta perfurá-lo com sua lança, ela ricocheteia na armadura do Rei Goblin. Phelps é forçado a recuar, já que não consegue causar nenhum dano, mas Abel não está diminuindo a velocidade. Ele avança diretamente contra o Rei Goblin e usa sua técnica de sombra perfeita para evadir o ataque antes de perfurar seu peito. Isso não foi suficiente para matar o Rei Goblin, mas Abel nunca esperou acabar com ele sozinho. Ele então chama Lynn, que esteve carregando um feitiço de bala de vento o tempo todo, e assim que ele sai do caminho, ela perfura o Rei Goblin, oficialmente pondo fim à crise. Todos voltam para a guilda para celebrar a vitória, e quando Ryu retorna, ele não faz ideia do porquê de todos estarem tão felizes. Mas enquanto o resto dos membros da guilda festeja, o mestre da guilda está enterrado até os cotovelos em papelada, porque ainda precisa enviar os relatórios sobre a maré e processar todos os pagamentos para os aventureiros que ajudaram a lidar com isso. E além de tudo isso, pesquisadores da capital real vão aparecer mais cedo ou mais tarde, pedindo para coletar dados sobre a maré, então ele vai ter que lidar com eles também. Enquanto isso, na festa, Abel acabou de explicar tudo o que aconteceu com a maré enquanto ele estava na biblioteca, quando os amigos de Abel aparecem. Lynn está querendo perguntar a Ryu pessoalmente há algum tempo. Então ela diz a ele que quer saber se ele pode realmente criar paredes de gelo espessas à distância.
Ryu confirma isso e, para ser exato, ele diz que pode lançar feitiços a uma distância de cerca de 40 metros. Mas levou muito tempo para ele pegar o jeito, então não é tão fácil quanto parece. Mesmo assim, Lin nunca ouviu falar de alguém capaz de usar magia a tal distância. Então, ela pergunta a Ryu se é algum tipo de feitiço original e, se for, ela quer saber qual encantamento ele usa para lançá-lo. Ryu diz que ficaria feliz em mostrar a ela mais tarde. Mas quanto ao encantamento, ele meio que inventa na hora, então ela pode usar o que quiser. Nesse momento, Nils aponta que a maior parte da comida já acabou, então se Ryu não se apressar, ele não vai conseguir nada para comer. Ele se desculpa para ir pegar um pouco de comida, mas Lin ainda está confusa sobre o que ele quis dizer quando falou que apenas segue o fluxo para as invocações. Abel então informa a ela que Ryu só usa encantamentos porque acha que são legais, mas ele é perfeitamente capaz de lançar feitiços sem dizer uma palavra. E isso soa ainda mais absurdo para ela do que as paredes de gelo. Na manhã seguinte, Nils, Ito e Amon se reúnem na guilda para procurar um trabalho, mas ficam desapontados ao ver o quadro de empregos completamente vazio. Nesse momento, Ryu passa por ali e pergunta o que os três estão fazendo, já que normalmente estariam trabalhando a essa hora. Infelizmente, após a maré alta ontem, a masmorra foi fechada para inspeções, então eles não poderão ir lá por um tempo. Eles estavam esperando encontrar um trabalho de coleta de recursos para se virar enquanto isso. Mas com todos os itens que foram deixados cair durante a maré alta, não há muita demanda por coleta de recursos. Tirando os problemas deles, perguntam a Ryu o que ele está fazendo. Então ele lhes diz que na verdade está procurando algum minério de cobre mágico, porque precisa dele para começar a praticar alquimia. Ito lembra ter ouvido que o minério de cobre mágico é super caro, e Ryu diz que ele está certo, já que a última loja que ele visitou disse que custaria 50 peças de ouro por uma única peça de cobre. O dinheiro não é realmente significativo para Ryu, já que ele está bem de vida, mas ele quer ajudar seus amigos, então pergunta se eles estariam interessados em reunir um pouco de minério de cobre mágico para ele. Ele diz que está disposto a pagar-lhes 4 moedas de ouro cada, independentemente de encontrarem algum minério de cobre ou não. E se encontrarem, ele comprará por 25 moedas de ouro. Todos os três ficam surpresos, porque isso é mais dinheiro do que já ganharam em suas vidas. Mas Ito pergunta a Ryu se ele está realmente bem em pagar-lhes tanto. Ryu diz que no final do dia, se eles encontrarem o cobre, ele só terá que pagar 37 moedas de ouro, o que é muito mais barato do que as 50 moedas de ouro que ele teria que pagar para conseguir o cobre na cidade. Então é um bom negócio para ele também. Como confirmaram que Ryu está falando sério sobre o acordo, os três correm para começar a busca. Mas uma vez que eles se foram, Ryu ouve uma confusão lá fora, então ele vai dar uma olhada. No andar de baixo, ele vê Dan discutindo com um grupo de cavaleiros que estão praticamente tentando sequestrar uma garota em plena luz do dia. A garota claramente não quer ir com eles, então quando tentam arrastá-la, Dan intervém e empurra o cavaleiro para soltar a garota. Ela agora está livre, mas eles têm problemas maiores para se preocupar, porque os cavaleiros ainda superam Dan em 4-1, e eles têm espadas, então não há como ele vencer essa luta. O líder do grupo de cavaleiros se prepara para dar uma lição em Dan por ousar enfrentar um cavaleiro, mas por algum motivo, assim que dá um passo, tropeça e cai no chão. Todos ali estão realmente confusos, já que claramente não há nada perto dos pés do cavaleiro. Mas o cavaleiro não quer aceitar a vergonha de admitir que tropeçou nos próprios pés, então acusa Dan de ter feito algo com ele. No entanto, enquanto tenta se levantar, ele tropeça novamente. Pouco depois, Phelps aparece e fica horrorizado com as ações desses chamados cavaleiros. A princípio, os cavaleiros tentam ameaçá-lo, já que tecnicamente têm mais poder na cidade do que os aventureiros. Mas suas táticas de intimidação não funcionam com Phelps, porque embora ele seja um aventureiro, ele também é um nobre. Seu nome completo é Phelps Heinlein, e assim que os cavaleiros ouvem que Phelps é da família Heinlein, percebem que cometeram um erro. O pai de Phelps, Alexis Heinlein, foi o antigo capitão dos Cavaleiros Reais, o que significa que a família Heinlein tem muita autoridade sobre os cavaleiros, e Phelps provavelmente poderia demiti-los por capricho se quisesse. E se ele estivesse por perto enquanto eles tentavam sequestrar a garota, provavelmente não pensaria 2 vezes antes de acabar com eles. Mas agora, tudo o que ele sabe é que eles estavam prestes a atacar Dan. Então ele grita com eles por serem uma desgraça para a cavalaria, e diz que deveriam sumir antes que ele mude de ideia sobre deixá-los ir. Assim que os cavaleiros se vão, Phelps olha para Ryu, porque percebe o que ele fez antes. Ele já tinha ouvido de Abel que a magia de Ryu era extraordinária, mas ver isso pessoalmente ainda era incrível, porque ele nunca tinha visto ninguém usar magia a tal distância ou com tanta precisão. Claro, ele não planeja contar a ninguém que foi o Ryu quem fez aqueles cavaleiros reais escorregarem, já que isso seria um incômodo para o Ryu lidar. Mas ele realmente aprecia a intervenção do Ryu, porque se sente pessoalmente responsável por permitir que pessoas tão podres se tornassem cavaleiros reais. Mais tarde naquela noite, Ryu está jantando na taverna quando Abel aparece. É raro para ele estar fora sem o resto do seu grupo, então Ryu imediatamente assume que Abel deve estar indo para o Distrito da Luz Vermelha depois disso. Abel entra em pânico e diz a Ryu para parar de falar antes que as pessoas o ouçam, e com as habilidades dedutivas de Ryu, ele deduz que já que Abel não quer que as pessoas pensem que ele é o tipo de pessoa que vai ao Distrito de Prazer, ele deve estar interessado em alguém. A princípio, ele pensou que poderia ser Lin, mas Abel diz que ele está errado porque Lin já tem uma queda por Warren.
Com isso sendo o caso, Ryu conclui que Ebel deve ter uma queda por Ria, e ele fica ainda mais em pânico tentando negar, mas isso praticamente confirma a suspeita de Ryu. Deixando de lado a paixão de Abel, Ryu pergunta o que ele está realmente fazendo sozinho esta noite, e tecnicamente ele está indo para o Distrito de Prazer, mas não pelos motivos habituais, e já que Ryu está aqui, ele realmente poderia usar sua ajuda. Um dos investigadores de masmorras que foi enviado para Lune é um velho amigo de Abel, e ele foi designado Cavaleiros Reais para atuar como seus guardas enquanto ele está na cidade. Infelizmente, esses guardas são os mesmos que Ryu avistou mais cedo, e há muitos relatos de que eles estão cometendo crimes hediondos, usando suas posições como cavaleiros. Abel ouviu que eles estavam no Distrito de Prazer esta noite, e eles certamente causarão problemas em algum momento. Então, ele quer detê-los antes que alguém se machuque. Enquanto estão andando, Ryu percebe dois aventureiros conversando, mas ele já conheceu todos os aventureiros da cidade até agora, e não reconhece aqueles dois. Abel diz a ele que não é incomum aventureiros viajarem para Lune para explorar a masmorra, mas a masmorra está fechada agora, então parece suspeito. Especialmente porque os aventureiros estão vestidos de preto e se afastam assim que percebem que Ryu e Abel estão observando. Um pouco depois, Ryu e Abel caminham intencionalmente por um beco escuro, e em poucos momentos são emboscados por aqueles aventureiros suspeitos. Mas Ryu já esperava por isso, então ele derruba todos eles jogando gelo em suas cabeças. Para ser honesto, foi muito mais fácil do que ele pensava, mas eles ainda não sabem o que esses caras estavam planejando, então vão ter que entregá-los aos guardas para interrogatório. Enquanto isso, em outro lugar no Distrito de Prazer, Phelps está andando sozinho quando aqueles cavaleiros se aproximam sorrateiramente por trás dele. O líder deles ainda se sente envergonhado por Phelps ter atrapalhado seus planos mais cedo, então ele e os outros planejam matá-lo essa noite. Mas, assim que estão prestes a sacar suas espadas, todos percebem que não conseguem se mover por algum motivo. Veja, tudo isso foi uma armadilha orquestrada por Phelps, porque ele agora está ciente de quão sinistro esse grupo de cavaleiros realmente é, e ele seria um fracasso como nobre se os deixasse continuar como estão. Então, ele fez Xena atingi-los com agulhas paralisantes e com eles presos no lugar, ele invoca a magia de fogo dela, reduzindo seus corpos a cinzas até que não reste nenhum traço. Na manhã seguinte, a equipe de pesquisa da capital chega à cidade e, assim como o mestre da guilda havia previsto, eles imediatamente causam problemas para todos ao reivindicar toda a provisão de comida de hoje para sua investigação. Além disso, Clive também está exigindo que Hugh reabra a masmorra e lhe forneça alguns aventureiros para proteção enquanto investigam. Hugh diz a Clive que ele está sendo irracional porque eles não sabem em que estado a masmorra está agora e pode ser realmente perigoso, mas Clive o lembra de que recebeu autoridade total sobre a investigação. Então, Hugh tem que fazer o que ele mandar. O conselheiro Arthur pede desculpas a Hugh pelo comportamento de Clive e promete repor os suprimentos que foram retirados da cidade, o que Hugh aprecia muito, mas Clive ainda se recusa a desistir de reabrir a masmorra para entrar. Hugh eventualmente cede e diz que está disposto a abrir a masmorra para Clive, mas deixa claro que, se algo der errado, nem Hugh nem a cidade de Lune serão responsabilizados. Tudo recairá sobre os ombros de Clive. Ele está começando a ter dúvidas agora que percebe que terá que enfrentar as consequências se algo der errado, mas ele não pode recuar agora depois de tanto ter discutido sobre isso. Ele eventualmente concorda com os termos de Hugh, mas ainda há a questão de encontrar aventureiros para acompanhar a equipe de pesquisa. Um pouco depois, Hugh está indo para a cafeteria quando uma garota sai correndo e pergunta se ele pode mostrar o caminho para o Guilda dos Aventureiros. Hugh está a caminho do almoço, mas como ela precisa de ajuda, ele a leva até a guilda. O nome da garota é Natalie Schwarzkopf, e ela está aqui para entregar uma carta solicitando a ajuda do grupo de Abel na defesa da equipe de investigação no calabouço. Hugh fica surpreso ao ouvir que uma equipe de investigação está sendo enviada para lá, já que a masmorra está fechada, mas Abel tem certeza de que alguém deve ter puxado alguns cordéis para forçar Hugh a reabri-la. A razão pela qual a masmorra foi fechada em primeiro lugar foi porque décadas atrás, após uma maré alta, um grupo de nível A foi enviado para investigar, mas nenhum deles jamais retornou. Até mesmo o líder deles, que era praticamente um super-humano de Rank S, nunca mais foi visto, e se o que quer que estivesse lá embaixo foi suficiente para derrotar um Rank S, a guilda não queria correr riscos. Então, a partir de então, tornou-se política fechar a masmorra sempre que ocorre uma maré de enchente. Hugh está intrigado com a história, mas também está com muita fome, então ele vai ter que ir agora. Assim que Hugh se vai, Lynne pergunta se Natalie é realmente parte da família Schwarzkopf, já que eles são renomados por sua lendária magia da água. Natalie confirma, então Lynne pergunta se ela já ouviu falar de magia que permite a um mago criar uma parede de gelo à distância. Natalie diz que não tem certeza se algo assim é possível, então Abel diz a ela que, por mais difícil que seja acreditar, Hugh é realmente capaz de criar uma parede de gelo a 40 metros de distância, e nesse sentido, ele quer avisar a todos aqui que, sob nenhuma circunstância, devem brigar com Hugh. E se eles se encontrarem contra ele, devem simplesmente desistir e se render, porque não há como conseguirem vencê-lo, mesmo que todos lutem contra ele ao mesmo tempo. Ele também diz a Natalie que, se ela precisar de ajuda e não conseguir encontrar nenhum deles, deve procurar Hugh para ajudar. 3 dias se passam e os amigos de Hugh finalmente voltam de sua missão e conseguiram reunir 2 minérios de cobre mágico. Então, Hugh paga a eles 90 moedas de ouro no total e eles estão muito agradecidos porque não terão que trabalhar por um tempo com tanto dinheiro.
Enquanto isso, lá na masmorra, a equipe de investigação já chegou até o 7º andar, mas estranhamente ainda não viram um único monstro. Então eles continuam indo mais fundo. Eventualmente, eles acabam encontrando um quadrado preto na lateral da parede e nenhum deles tem ideia do que é, já que nunca viram nada parecido antes. Mas Clive está extasiado, pois esta é uma anomalia perfeita para análise. Ele imediatamente ordena que todos montem o equipamento de medição para que possam enviar dados de volta à superfície, e assim que o fizerem, a equipe de análise, incluindo Natalie, começará a examinar os dados para identificar a anomalia. No entanto, assim que a equipe de pesquisa de Clive coloca o medidor de densidade de mana através do portão, todos ali são instantaneamente teleportados e a equipe da superfície perde contato com eles. Quando percebem o que está acontecendo, encontram-se no meio de uma planície gramada e felizmente nenhum deles parece estar ferido, mas não tem ideia de onde estão e não conseguem ver Clive ou sua equipe de pesquisa em lugar algum. Em outro lugar no campo, Clive fez sua equipe começar a coletar dados sobre o ambiente assim que puderem, porque se sua hipótese estiver correta, então o portal deve tê-los teleportado para um novo local. Isso significa que há um risco muito real de serem atacados, então todos precisam estar em alerta. Mas Clive está na verdade contente que isso aconteceu, pois isso lhe dará uma visão maior sobre a teoria de que os monstros, quando a maré de enchente se originou do 38º andar. E como ele foi quem descobriu o portão de teletransporte, ele certamente será promovido a chefe do departamento, assim que voltarem à superfície. Mas isso só se eles conseguirem sair vivos, porque as criaturas aqui embaixo não parecem que vão ser amigáveis. De volta à superfície, Natalie e os outros membros da equipe de pesquisa ainda estão tentando descobrir o que aconteceu com os aventureiros quando o localizador de repente volta a funcionar. Ele só transmite um sinal por um momento, então não é suficiente para se comunicar, mas com base nas informações que obtiveram, parece que a equipe de expedição de alguma forma acabou no 40º andar da masmorra. Mas isso não faz sentido, já que eles estavam no 10º andar há um momento. Nesse momento, um homem chamado Christopher entra na tenda e se apresenta como um dos pesquisadores da Faculdade de Magia que veio participar desta investigação. Ele entende que ele e a equipe de pesquisa de Natalie são tecnicamente rivais, mas diz que precisa saber se algo estranho aconteceu na masmorra, então ele apreciaria se pudessem lhe contar o que sabem sobre isso. Natalie e o resto da equipe de pesquisa estão um pouco hesitantes em revelar informações tão sensíveis, então Christopher explica que há pouco tempo ele estava entrando na masmorra com os aventureiros designados para a 2ª expedição de pesquisa, mas assim que estava prestes a cruzar o limiar da masmorra, todos à sua frente desapareceram, e é por isso que ele está desesperado para descobrir o que aconteceu com eles. Ouvir o testemunho de Christopher confirma que os aventureiros no calabouço realmente foram teleportados, e isso explica como eles acabaram no 40º andar, mas não melhora a situação. Neste momento, o mais longe que qualquer aventureiro já se aventurou no calabouço é o 38º andar e disse que a partir desse andar seria difícil até mesmo para um grupo de classificação B sobreviver, quanto mais para todos os grupos de classificação C e D que se juntaram. Felizmente, o grupo de Abel estava entre as pessoas enviadas na primeira expedição, então ele e os outros devem ser capazes de proteger todos por um tempo. Mas as coisas vão piorar muito em breve se eles não encontrarem uma maneira de resgatá-los. Quando Natalie ouve que Abel e todo o seu grupo estão presos na masmorra, ela se lembra do que ele lhe disse antes de entrar, então corre para a biblioteca para encontrar Hugh e pedir ajuda. Enquanto isso, de volta à guilda, Nina entra no escritório de Hugh e informa-o de que algo deu errado com a investigação. A equipe que foi enviada desapareceu aleatoriamente após entrar e todo o contato foi perdido. Então o reitor Christopher está solicitando a presença de Hugh para que possam descobrir o que está acontecendo. Hugh imediatamente se levanta da mesa e diz a Nina que está indo para lá agora mesmo. Mas enquanto ele estiver fora, quer que ela mantenha os detalhes da situação em segredo até que ele volte. Porque se os aventureiros restantes descobrirem, isso pode causar um pânico em massa. Ao mesmo tempo, Hugh está percorrendo a biblioteca como de costume, mas não está fazendo muito progresso em sua pesquisa, pois não tem ideia de onde encontrar os livros de que precisa. Ele realmente gostaria que Soraya estivesse aqui, pois tem certeza de que ela saberia onde encontrar os livros de que precisa. E ele tem sorte porque ela está na prateleira ao lado. Hugh fica radiante ao vê-la, então ele se aproxima e explica que tem tentado procurar registros de eclipses e marés, mas não tem ideia de onde procurar. Soraya diz que ficaria feliz em ajudar, já que sabe exatamente onde estão esses registros. Pessoalmente, ela acha que há uma conexão entre os eclipses e as pororocas, porque, antes da pororoca ocorrer, houve um eclipse 2 dias antes e, historicamente, o mesmo padrão se repetiu várias vezes. Dito isso, ela precisou de muita pesquisa para fazer essa conexão, então quer saber por que Hugh está de repente tão interessado no assunto. No entanto, Hugh não pode exatamente dizer a ela que lutou contra um demônio no meio da cidade durante o último eclipse, então ele muda de assunto e pergunta a Soraya se ela sabe por que as pedras mágicas mudam de cor. Ela sabe que Hugh está escondendo algo, mas decide deixar para lá por enquanto e explica que a cor de uma pedra mágica muda dependendo de quanto tempo o monstro viveu. Hugh já sabia disso, e essa é parte da razão pela qual ele está tão interessado na pororoca, porque de acordo com os relatórios, todas as pedras mágicas obtidas dos monstros da pororoca eram transparentes.
No momento, as pessoas assumem que os monstros sobem dos níveis inferiores durante uma pororoca, mas as pedras mágicas transparentes indicam que todos esses monstros tinham acabado de surgir. Rhea lembra que os registros de todas as outras marés vivas relataram o mesmo fenômeno de pedras mágicas claras, e Ryu fica surpreso porque não achava que registros tão detalhados estariam disponíveis aqui. Sera diz a ele que os registros estão em péssimo estado e são todos em pergaminho, então nem o bibliotecário sabe sobre eles, mas ela sabe exatamente onde estão, então pode mostrar a ele se ele quiser. Enquanto isso, do lado da equipe de investigação, eles ainda não conseguiram descobrir onde estão, e considerando o fato de que foram teleportados pra cá, não tem certeza se ainda estão dentro da masmorra neste momento. Arthur pergunta aos pesquisadores se conseguiram fazer alguma de suas ferramentas funcionar novamente, e é informado que o transmissor está online novamente, então a equipe da superfície deve ser capaz de localizá-los agora. Os outros acham que isso significa que alguém virá resgatá-los, mas Arthur não tem tanta certeza disso. Abel pergunta se há algo que o preocupa, então Arthur explica que o ar aqui parece estranho. Se ele tivesse que descrever, é semelhante à sensação que se tem quando está dentro do feitiço Praça do Santuário. E esse feitiço é a defesa suprema, então pode desviar todos os ataques mágicos e físicos. Se esta área é semelhante a isso, então significa que eles foram presos dentro de algum tipo de barreira para isolá-los do mundo exterior. Abel está começando a entender a gravidade da situação, então ele pede a Lynn para usar seu feitiço de sonda para procurar na área algo de relevante. Lynn faz isso, e sua magia de vento detecta um grande grupo de pessoas a cerca de 500 metros de distância. Para ser exata, são aproximadamente 100 humanos, mas há cerca de uma dúzia de formas de vida lá que ela não reconhece. Isso é certamente estranho, mas agora é a única pista que eles têm, então começam a se dirigir na direção do grupo. Enquanto isso, na superfície, Hugh acaba de ser informado de que a equipe de investigação foi teleportada para o 40º andar e Hugh não consegue acreditar em como isso é azarado, porque mesmo que ele reunisse todos os aventureiros da cidade para uma missão de resgate, nunca conseguiriam chegar tão longe. Além disso, eles ainda não têm certeza do que causou a teletransportação em primeiro lugar. Então Christopher diz que seria muito arriscado enviar alguém lá embaixo como as coisas estão agora. Eles vão ter que esperar e rezar para que a equipe de investigação esteja segura. Mas quando olhamos para a equipe, eles estão longe de estar seguros. Chamas infernais estão caindo sobre a equipe de pesquisa de Clive, e enquanto alguns dos magos conseguiram erguer escudos a tempo de se defender, muitos não tiveram tanta sorte. Clive está tendo dificuldade em entender como as coisas chegaram a esse ponto, mas ele tem certeza de uma coisa. As criaturas que estão atacando-os correspondem à descrição dos demônios que Clive leu uma vez. E se eles são realmente tão aterrorizantes quanto os registros mencionam, então eles estão ferrados. Um grupo de aventureiros avança para tentar pegar os demônios de surpresa, mas todos são cortados em pedaços em segundos, e aqueles que conseguem sobreviver acabam queimados até virar cinzas. O grupo de Abel logo chega à cena e fica horrorizado com o que está testemunhando, porque isso é um massacre sangrento. Rhea dá uma olhada nos monstros e percebe que são demônios, então ela avisa a todos que, de acordo com os registros, os demônios são inimigos dos deuses e anjos, e são muito mais fortes do que qualquer humano comum. Então derrotar um não é uma tarefa fácil. Todos têm perguntas sobre por que demônios estariam em um lugar como este, mas Arthur diz que podem pensar nisso depois, porque agora precisam salvar a equipe de Clive. Ele ordena que todos os magos se preparem para um ataque em pinça. Então, assim que Clive e seus homens estão prestes a ser dominados, uma chuva de lanças mágicas perfura os 3 demônios que os atacam. Os magos estão lançando todos os ataques à distância que conhecem contra os demônios, e a quantidade de feitiços parece romper suas defesas, mas ainda há muitos demônios restantes, então Arthur ordena que todos se preparem para lançar outra rajada. Os demônios tentam contra-atacar com suas bolas de fogo, mas os magos já tinham um escudo preparado, então estão prestes a lançar seu ataque sem interrupção. Com a forma como as coisas estão indo, Arthur pensa que seria possível vencer se pudessem manter esse ritmo, mas os magos têm mana limitada para trabalhar, então provavelmente ficarão sem mana antes que todos os demônios sejam derrotados. Quando isso acontecer, Abel e os outros terão que assumir, então ele desembainha sua espada e, ao olhar para o campo de batalha, avista um demônio que parece particularmente ameaçador. Ele diz à sua equipe para avançar em fila única atrás de Warren, e enquanto atravessam o campo, ele os protege de todas as chamas. Assim que estão perto o suficiente, Abel começa a derrubar os demônios, e Lynn e Rhea começam a lançar feitiços para perfurá-los. Eles conseguem eliminar a maioria dos demônios assim, mas Lynn eventualmente desmaia de exaustão de mana. E Rhea também não tem muito mana para usar, então Abel está sozinho agora. Restam 6 demônios, mas Rhea o avisa que o chefe ali provavelmente é um príncipe demônio. Um príncipe demônio é a forma imatura de um senhor demônio, e não há registro de ninguém, além de um herói conseguindo derrotar um. Isso não é muito encorajador, mas Abel decide ir mesmo assim, porque ele não tem muita escolha. Esses caras são definitivamente assustadores, mas o terror que ele está sentindo agora não é tão ruim quanto da vez que ele enfrentou aquele grifo, então ele pode pelo menos tentar. Ele consegue derrubar 2 dos demônios de uma vez, mas isso chama a atenção do príncipe demônio, que dispara uma rajada de energia em Rhea e Lynn, forçando Warren a pular para salvá-los e jogando os 3 para longe.
Agora restam apenas Abel e o Príncipe Demônio no campo de batalha, e por um momento, Abel tenta se convencer de que pode vencer um contra o Príncipe Demônio, mas essa esperança é imediatamente destruída quando o Príncipe Demônio avança rapidamente na frente dele e derruba sua espada. Abel permanece calmo e mantém sua espada erguida, mas internamente ele sabe que não há como vencer essa luta com uma diferença tão grande em força e velocidade. Nesse momento, Clive atinge o Príncipe Demônio com um feitiço poderoso do outro lado do campo, mas isso quase não surte efeito. E agora o resto dos demônios está mirando no grupo de Clive, então seu escudo é destruído e seu grupo é deixado para ser consumido pelas chamas. A situação só vai piorar daqui pra frente, então Abel decide ir com tudo, e usa sua habilidade de turno 0 enquanto o Príncipe Demônio avança contra ele. Essa habilidade permite que ele desvie a espada do Príncipe Demônio e então faça uma virada de ponto 0 para mirar no pescoço dele, mas de alguma forma o Príncipe Demônio conseguiu prever isso, então desvia do golpe e o afasta. Abel mal consegue ficar de pé agora, então o Príncipe Demônio se aproxima e está prestes a decapitá-lo, mas no último segundo, Abel ouve uma gota d'água distinta, e nesse momento o Hel atravessa o teto. Hel está feliz por ter conseguido encontrar Abel a tempo, e Abel está convencido de que deve estar alucinando, porque nunca esperaria ver Hel em um momento como este. Hel diz a ele que há muitas pessoas preocupadas com ele e os outros, então eles devem voltar assim que puderem e ele cuidará dos monstros aqui enquanto isso. Abel tenta avisar Hel que o monstro é um príncipe demônio, mas Hel acha que ele está brincando porque já lutou contra um demônio antes e esse cara não parece estar nem perto do nível dela. Mas novamente, como este é essencialmente um senhor demônio bebê, faz sentido que ainda seja tão fraco. Ele começa a caminhar em direção ao príncipe demônio e os demônios restantes tentam atirar fogo nele, mas Hel casualmente contra-ataca com suas lanças de gelo, e antes que eles percebam o que está acontecendo, ele já os decapitou todos. O príncipe demônio olha para trás e vê as cabeças de seus homens caindo no chão, então fica imediatamente claro para ele que Hel não será tão fácil de derrotar quanto os outros. O príncipe demônio prepara sua espada para a batalha, e Hel quer se divertir um pouco aqui, então ele também pega sua espada para ver do que o príncipe demônio é capaz. Este foi o final do episódio 7. Inscreva-se para não perder a próxima parte.